Lucas 20, 19 a 21, verso 4. Eu vou ler e peço aos irmãos que acompanhem. Diz assim a palavra: naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas temiam o povo. Observando-o, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e autoridade do governador. Então o consultaram, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: Mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhes recomendou Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhar em palavra alguma diante do povo, e, admirados da sua resposta, calaram-se. Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque os 7 a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas: Mestre, respondestes bem. Dali por diante não ousaram mais interrogá-lo. Mas Jesus lhes perguntou: como podem dizer que o Cristo é o filho de Davi? Visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor. Como pode ele ser seu filho? Ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras das sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram a casa das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito severo. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem as ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que nos sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Vamos orar. Deus Santo, Todo-Poderoso, eis a Tua palavra diante de nós, e certamente ao lê-la já fomos confrontados em alguns dos nossos pecados, porque muitas vezes nos assemelhamos aos fariseus, saduceus, escribas, e muitas vezes estamos tão distantes dessa viúva pobre, que até mesmo nos envergonhamos disso. Por isso, nós queremos implorar nesse momento
que pela graça do Senhor e ação do Teu Espírito, o Senhor venha falar ao nosso coração, descortinar os nossos olhos para ver a misericórdia, a graça de Jesus, mas também ver o nosso pecado exposto nesse texto. E que o Senhor, ao fazer isso, seja glorificado, exaltado, e que o Teu nome excelso seja honrado nessa noite. Não permita que eu, o pregador, venha me inflamar ou infamar em mim mesmo, pelo contrário, que essa atitude de ufanar, de orgulhar, esteja longe do meu coração nesse momento, e que os Teus servos também que ouvem, saibam da responsabilidade de ouvir com o coração pronto. Assim disse Jesus: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por isso eu te imploro a graça do Senhor nas nossas vidas, para que haja salvação, perdão, transformação, edificação e avanço do reino santo do Senhor nessa terra. É em Cristo que eu oro. Amém. Queridos irmãos, temos vivido num tempo de muitas controvérsias religiosas, muitas vezes no meio evangélico. Algumas dessas controvérsias se dão porque as pessoas julgam certos rituais mais importantes do que a palavra, ou seja, o foco muitas vezes da pregação está nos usos e costumes de certas igrejas, ao invés de estarem no Cristo da palavra e na verdadeira religião. Há também grande controvérsia no meio religioso em discernir qual a verdadeira religião. Jesus vai mostrar para a gente nesse texto que Ele está acima de todas essas controvérsias e que Ele é superior a toda a nossa tradição, tudo aquilo que julgamos verdadeira religião e que de fato não é. Então esse texto vai mostrar que Jesus é quem define o que é verdadeira religião, e que Jesus, no meio da sua palavra, define o que é falsa religião. Para que você entenda esse texto, Jesus expôs estas falsas religiões e verdadeira religião que vamos ver aqui hoje, depois de ter contado uma parábola chamada parábola da vinha. A parábola da vinha está no começo do capítulo 20 de Lucas, em que Jesus conta essa parábola referindo-se a Israel. Ele faz alusão a Isaías 5, que é o cântico da vinha no Antigo Testamento, e ele aplica aquele cântico ao povo de Deus no seu tempo, e ele mostra que ele veio como Deus para achar fruto na sua vinha, ou seja, no seu povo, mas não havia fruto, e que durante toda a história do povo de Deus, o Senhor havia enviado profetas para que emendasse o povo, mas o povo não emendava os seus caminhos, continuava vivendo uma falsa religião, e por fim, Deus enviou o seu próprio Filho, que é Cristo, para que tirasse a vinha daquele povo judeu e transmitisse a um povo eleito das nações, que também incluía os judeus. Então o contexto é um contexto de que aquele povo recebeu a mensagem de que eles não viviam de acordo com a palavra de Deus, e portanto haviam se tornado uma péssima vinha, um péssimo povo para Deus, e eles entenderam essa mensagem. Daí, o primeiro ponto do nosso sermão, capítulo 20, verso 19 ao 26, tratar de uma religião vazia, começar no verso 19, com a seguinte expressão: naquela mesma hora os escribas e principais sacerdotes procuravam prender Jesus. Eles entenderam que aquela palavra de Jesus havia sido dada a eles, ou seja, Jesus havia confrontado o pecado daquele povo e mostrado: vocês estão vivendo em pecado, vocês não vivem uma vida segundo Deus. Mas ao invés deste povo ouvir essa mensagem
e se humilhar diante de Jesus, a relação que eles tiveram com a palavra foi de ódio, foi de ira. Interessantemente, as Escrituras mostram que quando os nossos corações estão empedernidos, como nós cantamos aqui no hino 334, nossa relação com a palavra de Deus, que nos confronta no pecado, é de ira. Quando uma pessoa vai até você e aponta o dedo para a ferida, e o seu coração não está aceptível à palavra, o que você vai fazer é se irar. Muitas vezes você vai dizer: quem é essa pessoa para me julgar? Ou quem é esse pastor para pregar desse jeito? Ou que igreja é essa, tão hipócrita, que fala dos mandamentos de Deus, da lei de Deus, e é tão séria? Porque o nosso coração está pesado, irado, embrutecido pelo pecado. E é tal como a atitude dessas pessoas. Vejam que eles, diante de que Jesus havia pregado a verdade, eles querem prender Jesus para matá-lo. E é interessante que diz o texto aí no verso 19, que eles não fizeram isso porque eles temiam o povo. E veja que coisa interessante, estes homens temem o povo e por isso não prendem e não matam Jesus. Mas quem é Jesus? Jesus é o próprio Deus, a quem a Bíblia tanto diz que devemos temer, honrar, respeitar, amar e prestar a Ele as devidas e sinceras honrarias. Eles estavam diante do próprio Deus e eles temiam os homens. Curiosamente, Salomão, que aponta para Jesus Cristo no Antigo Testamento, escreveu um dos seus provérbios dizendo: aquele que teme os homens arma ciladas, mas quem teme a Deus permanece seguro. A cena que estamos vendo aqui é exatamente essa: os homens farisaicos, aqueles líderes religiosos, temem os homens e armam ciladas para Jesus, e Jesus, com o temor a Deus, com a sua fiel obediência ao Senhor, está seguro, porque vive a verdadeira piedade. Esses homens então estão temendo os homens e não ao Senhor, mostrando aqui já de cara a religiosidade vazia deles. Interessantemente, irmãos, esse tipo de religiosidade vazia tem se perpetuado nos líderes do povo de Deus e no povo de Deus. Quantos são os pastores que hoje eliminaram das suas pregações o pecado, o pregar o inferno, contra o pecado, a ira de Deus? Eles fazem isso por temor dos homens. Por quê? Porque quando um pastor prega acerca do pecado, é bem provável que muitos da sua igreja abandonem a sua igreja, e muitos daqueles que visitam a sua igreja jamais voltem à sua igreja. Isso chama-se temor dos homens, e por isso a pregação se torna cada vez mais rala, o evangelho cada vez mais diluído, e poucas conversões genuínas nós vemos. O que nós vemos igrejas crescendo é de pessoas pulando de igreja em igreja, mas o reino avançando, conversões verdadeiras acontecendo, crentes influentes no meio do povo em que eles vivem, isso não acontece mais. Por quê? Porque os pastores temem o povo, e em segundo lugar, o povo de Deus teme os ímpios ao seu redor. Quantos são os crentes que no seu trabalho, na sua escola, na sua vida, não referem a si mesmo como crentes e não dizem o que pensam para as pessoas? Quantos jovens estão na universidade e tem lá coleguinhas homossexuais e eles jamais dizem para eles que aquilo é pecado e eles vão para o inferno por causa disso? E não fazem por quê? Porque temem os homens, não temem a Deus. Porque se temesse a Deus o fariam. Então veja que o temor dos homens leva a uma religiosidade falsa, vazia. E perceba que essa decadência vai aumentar no texto. O verso 20 diz que eles observavam a Jesus e eles então subornaram emissários, pagaram pessoas para ir até Jesus, colocá-lo numa armadilha. Veja, esses homens são tão vis que nem mesmo tiveram coragem de ir até Jesus, eles subornaram pessoas, e veja que essas pessoas, elas foram obrigadas a se fingir como justas. Interessantemente, Jesus disse certa vez aos seus discípulos, que a justiça deles deveria exceder em muito a dos escribas e fariseus, senão de maneira nenhuma eles entrariam no reino dos céus.
Então essa expressão justiça aqui tem a ver com prática da palavra, piedade. Então esses homens subornaram pessoas para que elas parecessem piedosas diante de Jesus. Interessantemente, eles não estão nem um pouco interessados na verdadeira piedade. Eles pagam, olha, pareça piedoso, finja ser piedoso. É curioso o fato do cenário da igreja brasileira e mundial ser o mesmo. Pessoas que se fingem serem piedosas, vêm na igreja, sentam nos bancos, fingem ser crentes, fingem gostar do culto, fingem amar a palavra, mas estão apenas ali escamoteando o seu pecado, fingindo serem piedosas. Veja, esses homens aqui foram pagos para se fingir piedosos diante de Jesus e colocar Jesus à prova. A ideia deles era que Jesus, ao ser questionado acerca do que eles vão perguntar, ele poderia cair em problemas sérios. Se Jesus dissesse algo contra o Império Romano, ele seria morto. Se ele dissesse algo contra os judeus, ele seria morto. Então a piedade desses homens, digamos assim, a falsa piedade, era a falsa piedade que queria matar Jesus na vida deles. E notoriamente Lucas aqui está sendo irônico ao dizer que eles queriam parecer justos. Por quê? Assim eram os fariseus. Eles queriam parecer justos diante dos homens, mas Jesus os chamou apenas de sepulcros caiados, ou seja, sepultura bonita. Eles eram lindos por fora, justiça própria permeando a sua vida por fora, mas dentro deles cheio de pecado, cheio de rapina, cheio de morte espiritual, tal qual os crentes dos nossos dias, lindos por fora, bem vestidos, arrumados, falando uma beleza de Jesus, mas cheio de corações pecadores, nutrindo o pecado, nutrindo uma insubordinação a Cristo, um desejo intenso de não obedecê-lo. E veja que esta hipocrisia, ela se evidencia na fala dessas pessoas, tal como na fala dos falsos crentes. Veja que eles foram consultar Jesus e disseram para Jesus: mestre, o senhor fala a verdade, o senhor ensina retamente, o senhor não deixa se levar por ninguém. O que esses homens estão fazendo aqui é falar a verdade, mas com um princípio de mentira no coração. Eles jamais criam que Jesus era isso que eles estavam falando. Portanto, eles não estavam falando a verdade, mesmo que tudo ali condizesse com o que Jesus de fato é, um mestre que fala a verdade, que não se deixa levar por ninguém. O coração deles era mentiroso. Então o que eles estavam fazendo ali é o que geralmente as pessoas costumam fazer para enganar outras: bajulação, mentiras desenfreadas. Você já percebeu isso? Às vezes, né, um irmão chega para o outro e fala assim: meu irmão, eu estou magro. O bicho está com aquela barriguinha assim, bem saliente, né, que dá até para colocar o controle remoto. Não, você está bem demais. Bajulação, mentira, falsidade. Ou seja, lá dentro ele sabe que tudo aquilo que ele está dizendo é mentira. Esses homens aqui, eles querem apanhar Jesus com falsidade. Mas veja, o texto diz: Jesus conhecia o ardil deles. E aqui eles não contavam com o fato de Jesus ser Deus e Jesus perscrutar corações, irmãos. A nossa hipocrisia de nada vale para Jesus. A gente ficar aqui, chegando na igreja, parecer ser crente, cantar bonito, louvar bonito, dar o dízimo e fazer isso e aquilo, não engana Jesus. Jesus não pode ser enganado, porque Ele consegue olhar além das nossas aparências externas. Jesus olha para o coração de cada pessoa e vê ali se nela brota o verdadeiro culto, a verdadeira religião, o desejo intenso, ardente, verdadeiro, constante de obedecer a Jesus. Esses homens aqui representam muito o cenário evangélico brasileiro, de pessoas que estão a falar de Jesus, mas não conhecem Jesus.
como os modernos fariseus, o coração de cada uma dessas pessoas, ainda que não se evidencie para nós, Jesus os conhece e Jesus sabe de cada um. Por isso Davi certa vez escreveu no Salmo: o Senhor distingue para si o piedoso. Esta é uma tônica, uma máxima, um paradigma que nós deveríamos trazer ao nosso coração. Deus sabe se lá no íntimo do meu quarto eu estou desejando uma mulher com desejo impuro, ou estou lá obedecendo, amando, desejando Cristo. Deus sabe, não adianta querer esconder. Só que veja o que eles fazem. Ardilosamente eles perguntam para Jesus: é lícito pagar tributo, imposto a César ou não? Aqui, meus irmãos, esses homens tentaram colocar Jesus numa posição que aparentemente não tinha saída, porque se Jesus dissesse: vocês não podem pagar imposto para César, Jesus estava descumprindo o 5º mandamento, e não só descumprindo o 5º mandamento, mas Jesus também estaria pregando contra o Império Romano, e ele seria morto por isso. Se ele dissesse que eles deveriam pagar tributo a César na maneira romana, ele estaria quebrando o 1º mandamento, porque César se fazia como um Deus. Então ele estava ali encurralado, por assim dizer. Se eu digo tributo, mas só digo tributo, estou lascado, vou ser considerado um herege. Se digo não paguem, sou um insubordinado, um revolucionário, um nacionalista maluco. Mas veja que a sabedoria do mestre é muito maior do que aquilo que pensamos, não é mesmo? Ele faz direcionar a questão deles, que não era dúvida de verdade, era apenas algo para pegar Jesus para a palavra de Deus. Ele diz então: de quem é essa esfinge de inscrição aí? E eles: de César. E quando ele diz isso, ele já pegou aqueles homens na sua hipocrisia. Se eles odiavam tanto a César, por que eles tinham moeda de César? Além disso, a moeda de César não era aceita no templo para que houvesse cambistas e eles pudessem ganhar dinheiro no câmbio. Então Jesus aqui está mostrando, evidenciando a hipocrisia deles. E agora Jesus dá o checkmate por meio da palavra: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que Jesus quis dizer com isso? O que Jesus quis dizer com isso é que não há divisão na vida do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não existe sagrado e profano, que o verdadeiro evangelho é integral na nossa vida, que nós, ao pagarmos os impostos aos nossos governantes, mesmo que seja César, um profano, um assassino, um pornógrafo, um homem vil, quando fazemos isso, nós estamos cumprindo a palavra do Senhor. Paulo disse em Romanos 13, 1-4, que Deus instituiu todas as autoridades, e aqueles que resistem à autoridade resistem a Deus, e que nós devemos dar tributo a quem tributo, e honra a quem honra. Então Jesus está invertendo e pregando para eles o mandamento de Deus. O que devemos fazer? A quem tributo, tributo, meu amigo. E aí ele diz então: e a adoração? A adoração é dada a Deus, e a adoração é dada a Deus na vida em que nós pagamos tributo, nós andamos corretamente no trânsito, nós somos bons alunos, bons professores, bons pais, bons maridos, boas esposas, bons filhos. Ou seja, o que Jesus mostrou é que a verdadeira religião é uma vida inteira vivida para Deus. O que ele está ensinando para aquelas pessoas ali é o que os evangélicos dos nossos dias tanto escorregam. Ele quer nos mostrar que a vida na igreja e a vida fora da igreja não pode ser diferente. Ele quer nos mostrar que existem pessoas de falsa religiosidade que acham que igreja é coisa de domingo, é coisa para ser feita no templo, que a adoração a Deus é restrita a esse lugar, a esse momento, e que uma parte da vida pertence a Deus e a outra aos nossos negócios, em que podemos tocar a nossa vida como queremos.
e aí podemos namorar, casar com quem queremos, podemos gastar o nosso dinheiro como quisermos, podemos andar como quisermos nesse mundo, praticar as coisas que achamos ser justas. Eu vou dar um exemplo simples. O que Jesus está falando aqui é condenar aquele tipo de crente que vem no domingo e assiste ao culto, e na segunda-feira ele está vendo a novela da Globo com quase sexo explícito, porque ele não consegue entender que o Evangelho tem que mudar toda a sua vida e permear tudo, e fazer com que ele obedeça em todos os aspectos da vida. E veja, interessante que esses homens, diante da resposta de Jesus, eles se silenciaram, mostrando que uma admiração à resposta, mas que eles ainda estavam preocupados com a falsa religiosidade deles, em que não mudava suas vidas. Eles estavam aqui diante do verdadeiro evangelho sendo pregado pela lei, que apontava para o pecado deles, e eles não se humilharam diante de Jesus. Que lindo a palavra de Jesus! A palavra de Jesus é maravilhosa, mas não tinha mudança. Jesus está nos ensinando aqui então a viver como piedosos, mesmo diante do pior governo, pagar nossos impostos. O assunto aqui, além dessa religião, é a rejeição a Jesus na vida. O fato deles terem se calado e não se arrependido mostra que eles gostavam de ouvir Jesus, mas eles não queriam obedecer Jesus. Tal como, o fenômeno dos nossos dias, milhares ouvindo o Augusto Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes, o Paul Washer, o Paulo Júnior, mas obedecer a Jesus são poucos. Isso significa rejeição a Jesus. Mas veja que Jesus vai aprofundar na falsa religiosidade. No verso 27 ao verso 40, nós vamos ver uma religião falsa, por não crer na Bíblia. Veja que agora quem chega diante de Jesus são os saduceus. Quem são os saduceus? Saduceus, meus irmãos, era um grupo religioso dentro de Israel, que era a nata religiosa de Israel, porque na mão deles estava o sacerdócio levítico. Eles são descendentes de Zadok. Quando Salomão tinha 2 sacerdotes, um deles era da linhagem de Eli, e Deus havia prometido que havia de tirar a linhagem de Eli do sacerdócio, e só sobrou Zadok. E os descendentes de Zadok chegaram na linhagem sacerdotal até Jesus. No entanto, esses homens, por serem influentes dentro do povo de Deus, quando Alexandre o Grande conquistou o território da Palestina, e por assim dizer, trouxe o helenismo para dentro do território da Palestina, e depois o Império Romano continuou com o helenismo na Palestina, esses homens sucumbiram, e eles começaram a desacreditar em muitas coisas do que a Bíblia dizia. Por exemplo, eles não acreditavam em anjos, porque eles foram afetados pela cultura local. Veja que os saduceus, eles representam aqueles tipos de crentes dos nossos dias que nós chamamos liberais. Os crentes liberais são aqueles que não acreditam em certas coisas da Bíblia. Então, por exemplo, os nossos jovens vão para a faculdade e lá eles vão ouvir que o mundo veio de uma explosão, que é completamente antilógico e anticientífico. Só que eles ouvem que o mundo veio de uma explosão, não tem prova científica nenhuma, e aí quando eles ouvem a Bíblia que fala que Deus criou o mundo, o que eles fazem? Não, Deus não criou o mundo, quem criou o mundo foi uma explosão. E aí eles subtraem parte da Bíblia. Os saduceus era assim, só que eles subtraíam uma parte da Bíblia que era da ressurreição. Diz o texto: homens que não acreditavam na ressurreição. Só que há um problema enorme em não acreditar na ressurreição. Em primeiro lugar, sem ressurreição não existe cristianismo. Nós lemos aqui em 1 Coríntios 15, em parte da nossa liturgia, que Paulo diz: se não tem ressurreição, Jesus não ressuscitou, e nossa fé não vale nada.
E pior, se Jesus não ressuscitou para a nossa justificação, nós vamos morrer no pecado e vamos para o inferno. Então não existe verdadeira religião sem ressurreição. Além disso, eles estavam aqui negando o passado histórico de que a ressurreição fazia parte do povo de Deus. Por exemplo, por que Abraão, Isaac e Jacó queriam ser enterrados juntos? Porque eles tinham a consciência de que ao ressuscitar, eles ressuscitariam juntos. Por que José, quando morreu, ou estava para morrer, pediu: tira os meus ossos dessa praga do Egito? Porque ele não queria ressuscitar no Egito, meu amigo, que é o lugar da perdição. Ele queria ressuscitar em Canaã, o lugar da bênção, junto com o povo de Deus. Ou seja, havia a crença da ressurreição. Além disso, Jó disse, lá no capítulo 19, que ele ressuscitaria dos mortos, e com os próprios olhos ele veria o seu Redentor, que é o próprio Cristo, que ele estava dizendo. Então, a Bíblia sempre pregou a ressurreição, e esses homens estão aqui dizendo: a gente não crê em ressurreição. A pergunta é: por que eles não creem em ressurreição? Porque eles são apegados demais à vida material. Para eles, o que importa é esta vida, é o aqui e o agora, é esta vida que está sendo vivida aqui. Ou seja, a filosofia deles de vida era: vamos viver aqui e agora, porque não tem mais nada. Isso é chamado na filosofia de pantagruelismo. Ou seja, nós temos que morrer, então nós vamos aproveitar ao máximo, porque a gente vai morrer, e não tem mais nada depois disso. Esta era a filosofia que eles estavam vivendo, pagã, gentílica, pecaminosa, anticristã, antibíblica. E para pegar Jesus, então, em relação à descrença deles na ressurreição, eles bolaram um plano que parece ser brilhante. Veja que eles vão usar a Bíblia, a lei do levirato, em Deuteronômio 25:5. Eles pensaram o seguinte: essa lei nos ensina que quando um judeu ele se casava e ele morria, o seu nome ia morrer. Então o seu irmão teria que casar com aquela mulher, coabitar com ela, e o primeiro filho levaria o nome daquele que morreu, para o nome dele não morrer. Então eles pensaram: vamos pegar Jesus na lei de Deus, só que vamos levar o nosso argumento ao absurdo, ao ridículo. O que eles estão fazendo é debochar de Jesus, porque Jesus pregava a ressurreição. Então eles pensaram o seguinte: um só morrer não é suficiente, vamos colocar 7. O primeiro veio Jesus, morreu. O segundo morreu, o terceiro morreu, 7 vezes. E aí Jesus vai respondê-los. Lucas não narra, mas os outros evangelhos mostram que a resposta de Jesus para eles começou o seguinte: vocês erram não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então uma falsa religião é uma religião que não conhece as Escrituras, e se nós não conhecemos as Escrituras, nós não conhecemos o poder de Deus. Então veja uma coisa: hoje nós temos igrejas, que os pastores prometem cura, dinheiro e tudo mais, mas onde está a pregação da Escritura? E eles dizem: aqui está o poder de Deus. Não está o poder de Deus. O poder de Deus está onde a palavra é pregada, onde a Escritura é conhecida e crida. Esse é o poder de Deus. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Percebe? Então essa falsa religião é uma religião que não se baseia na palavra, aonde está o verdadeiro poder de Deus. O verdadeiro poder de Deus não está em curas miraculosas, em gente aí que se finge que está sendo curado. O poder de Deus está na palavra pregada, conhecida, vivida, caindo nos corações e produzindo frutos. Então veja, Jesus vai confrontá-los com o conhecimento da Bíblia e vai mostrar o seguinte: os filhos desse mundo casam e dão em casamento. O problema deles não é viver para esse mundo. Então ele está falando: nesse mundo é o tempo da gente casar e se dar em casamento. Só que tem um grande problema em casar e se dar em casamento. Como assim, pastor, um grande problema? É o fato de nós casarmos
nos darmos em casamento, e aqui está pressuposto aqui a reprodução, é que o pecado é passado de geração em geração. O pecado, ele é imputado a cada nova vida por geração ordinária no casamento, quando nós temos filhos. E eles não percebiam isso. Por isso que Jesus disse: olha, o contrário é a bênção de Deus daqueles que são dignos de alcançar a vida vindoura, a vida eterna. Porque aqueles que chegam na vida eterna, e aqui, meus irmãos, Jesus não está pregando salvação por obras. A ideia de haver dignos de alcançar a vida eterna é a ideia de Jesus de santificação progressiva. O que Hebreus diz, que sem santificação ninguém pode ver a Deus. Então o que ele está mostrando é, ainda que sejamos salvos pela graça, nós entramos no reino dos céus por esforço, no sentido de que nós temos que matar o nosso pecado, conhecer a palavra, viver a palavra, servir o Deus da palavra, e isso é a verdadeira religião. E esses, agora, entram na vida eterna, eles não se casam e não se dão em casamento. Veja, o casamento que acontece aqui, acaba aqui. Então, você aí que está casado, aproveite muito bem o seu esposo ou a sua esposa, porque no céu você não vai estar casado com essa pessoa, e você não vai se reproduzir mais com essa pessoa. Então está na hora de aproveitar a minha esposa, né? E os casaizinhos aí também, porque no céu não vai ter casamento. E veja que aqui ele nos mostra uma coisa, né? Que muitos evangélicos dos nossos dias escorregam facilmente, né? Porque ele está mostrando que os anjos não se reproduzem. Curiosamente, nós temos alguns hereges, né, dos nossos meios, que ao lerem Gênesis 6 e dizer que lá as filhas dos homens foram tomadas pelos filhos de Deus, eles dizem que os anjos coabitavam com as mulheres e procriavam. Ora, Jesus está dizendo o contrário. Jesus está falando: anjo não procria, meu filho. No céu vocês vão ser igual aos anjos, vocês vão ser chamados de filhos da ressurreição. E aqui Jesus mostra uma coisa então, há uma esperança da vida eterna, porque nós vamos ser santos. Esse pecado que é transmitido geração após geração vai parar de ser transmitido, vai ser agora santificação plena. E aí ele vai responder agora, por meio das escrituras, o outro erro deles: o que os mortos vão ressuscitar. Moisés disse lá em Êxodo 3, quando ele viu a sarça ardente. E veja que Jesus está ensinando aqui que Moisés estava registrando as palavras de Deus, porque quem disse que era o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó não foi Moisés, foi Deus. Mas Moisés registrou as palavras de Deus, mostrando que o livro de Êxodo é palavra de Deus, é inspirada e é autoridade sobre o crente. Percebe? O problema deles é: nós não acreditamos na Bíblia. A Bíblia fala de ressurreição e nós não cremos. E aí ele fala assim: mas a Bíblia que está certa e a Bíblia que fala de ressurreição. E eu vou provar para vocês. Deus, conversando com Moisés, ele disse: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque e eu sou o Deus de Jacó. Ele não falou eu era, eu sou, mostrando que no tempo presente, Abraão, Isaque e Jacó, eles estavam mortos nos seus corpos, mas eles estavam vivos com Deus na glória eterna. Curiosamente, Lucas é o único que registra na cena da crucificação a salvação do ladrão, e Lucas lá registra essa teologia tão impressionante que Jesus disse para o ladrão da cruz que foi salvo: hoje mesmo estará comigo no... Ora, não é amanhã, meu amigo, é hoje, mostrando o que? Os mortos, quando morrem, eles não ficam lá mimindo, não, dormindo, não tem consciência de nada, não, eles vão para a presença de Deus, gozar de Deus, o que também em Lucas se registra como seio de Abraão, ou seja, a presença abençoadora, consumadora de Deus, maravilhosa. E aí Jesus está mostrando: Abraão, Isaque e Jacó já desfrutavam disso, quando Deus apresentou-se a Moisés para salvar o seu povo. E é isso que a Bíblia diz. Deus não é Deus de mortos, mas é um Deus de vivos.
todos estão vivos na presença dele. E aqui, Jesus então solapa a última parte da falsa religião deles, que para eles a alma deixava de existir. Meus irmãos, se há uma coisa que deveria nos constranger ao arrependimento, é entender que as nossas almas jamais vão deixar de existir. Ou seja, a pessoa, mesmo morrendo no seu corpo, ele não deixa de existir, a sua alma continua a existir. Por isso, ou ela é alçada aos céus com Cristo, ou ela é lançada no mais profundo abismo do inferno, do juízo eterno. E aqui Jesus está colocando isso, estampando na cara deles: vocês têm uma alma eterna, é a chance de vocês se arrependerem. E esse é o verdadeiro cristianismo. A falsa religião não crê nessas verdades. O cristianismo verdadeiro é a doutrina da ressurreição, que Cristo sim levantou dos mortos, Cristo vive no reino da luz, e todos aqueles que creem em Cristo vivem com Ele, e um dia ressuscitarão na consumação dos séculos, em que não só os crentes, mas os ímpios, todos hão de ressuscitar para serem escrutinados por Jesus. E veja uma coisa interessante nessa cena: os escribas, que até agora não tinham sido mensurados, disseram o seguinte: muito bem, mestre, parabéns. Só que eles disseram parabéns, mas cadê a vida deles sendo transformada? Isso mostra, irmãos, que você pode amar a pregação, você pode amar ler Bíblia, mas isso não ter efeito nenhum na sua vida, se não há mudança de verdade, transformação do coração. Logo hoje, muitos dos crentes são saduceus, em que suas crenças religiosas não mudam suas vidas. Muitos hoje são aqueles que têm uma fé seletiva em relação à palavra de Deus. Eu sou avarento, então dar o dízimo para mim é difícil. Então vamos fazer o seguinte: dízimo não está no Novo Testamento. Deixa eu rasgar minha Bíblia aqui, Schleck. Olha, eu não gosto de dedicar o dia de domingo para Deus. Então vamos fazer o negócio? O crente vive pela graça, não tem lei não. E vai tirando parte da Bíblia. Sabe o que você está mostrando? Que sua religião é falsa, que sua religião está te levando para o inferno, porque você não quer obedecer. A verdadeira religião traz consigo mudança de crenças, e traz consigo mudança de vida, prática da palavra. E meus irmãos, quantas igrejas hoje estão achafurdadas numa pregação light, que o crente não tem que viver a vida verdadeira, que ele não precisa observar a lei de Deus, que ele tem que julgar isso para o espaço, que isso é conversa de fariseu. Não, isso é conversa de falsa religião. Simples assim. Essa palavra prova isso. Mas aqui é um grande consolo: nós um dia ressuscitaremos com Cristo. Aqueles que são piedosos, aqueles que amam a Jesus, aqueles que entendem que a verdadeira religião é Cristo e a sua palavra vivida, esses um dia hão de ressuscitar com Jesus, não terão mais pecados nos seus corpos, serão perfeitamente puros por dentro e por fora. A terceira religião falsa aqui é a religião de aparência, que está no verso 41 ao 47. E aqui está o ponto nevrálgico do texto. Por quê? O que motivou toda essa querela entre Jesus e esses homens? Lê aí o verso 2 comigo de Lucas 20. Qual que é o problema? Arguíram Jesus nesses termos, dizendo: com que autoridade faz essas coisas? Ou quem te deu essa autoridade? Então toda essa querela com Jesus foi ocasionado no sentido de que eles estão perguntando para Jesus:
Quem te deu autoridade para você limpar o templo e para você querer mandar entre nós? E agora Jesus vai responder a pergunta deles, quebrando a falsa religião deles no meio, através desses versos. O verso 41, Jesus disse assim: como é que vocês podem entender, que o Cristo é filho de Davi? O que Jesus quer dizer com essa pergunta? Interessante, né? Já se perguntou o que ele quis dizer com isso? A cultura judaica acreditava que um filho nunca podia ser maior do que seu pai. Então, por exemplo, Isaac não podia ser maior do que Abraão, e Jacó não podia ser maior do que Isaac, e Davi não podia ser maior do que Abraão, Isaac e Jacó. E aí então eles criam que o Messias que viria seria alguém inferior a Davi. A ideia deles então é que o Messias tinha que estar no bolso deles, tinha que ser subserviente a eles, tinha que encaixar no esquema deles de religião. E aí Jesus dá o checkmate perguntando então o que diz a Bíblia? O que Davi disse? E ele cita o Salmo 110, que Davi prenuncia que o seu filho, o Messias, é o próprio Deus. Eu vou parafrasear para você o Salmo 110, de maneira que você entenda o que Davi quer dizer e o que Jesus está dizendo. Disse o Senhor Pai ao meu Senhor Jesus: assenta-te à minha direita. Ou seja, o Pai está dizendo para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: você é o Rei, você que manda nisso tudo, você tem autoridade no céu, na terra, aonde quer que seja, você é o Rei, Jesus. É isso que o Pai está dizendo. Então se assenta no lugar mais alto do universo e governa, mate os seus inimigos, acabe com eles. É isso que o Pai está dizendo. Então Jesus está dizendo assim: vocês querem saber qual que é a minha autoridade? A minha autoridade é de ser o Rei do universo. Vocês não estão dispostos a me seguir assim. Vocês querem um Messias, que é um libertador político, mas vocês não querem um rei no coração de vocês. Esse é o problema. O problema de vocês não é política, o problema de vocês é um coração duro, um coração que não quer ser submisso à autoridade de Deus na minha vida. E aí veja, o problema da igreja hoje não é se o Lula ou o Bolsonaro vai ganhar. O problema da igreja hoje é o coração da igreja que está doente, de crentes que não vivem em submissão a Jesus, que não se importam com a palavra de Jesus, crentes que não estão nem aí para o Jesus da Bíblia, para o Jesus verdadeiro, pessoas que querem um Jesus gentil, com Jesus que dá para eles a outra face, mas não um Jesus que fala para eles: vocês são pecadores, vocês estão vivendo errado. Interessantemente, um autor que eu gosto muito, chamado John MacArthur, ele dizia que Jesus seria expulso da maioria das nossas igrejas hoje. Sabe por quê? Jesus chegava para o povo e falava assim: ó, você é hipócrita, você aí é uma cobra, você aí é uma sepultura bonita, mas que dentro do seu coração só tem pecado. O que você faria com Jesus assim na sua igreja? Ou você sairia da igreja ou você tiraria ele dali. Esse é o problema da igreja: não se submeter ao Jesus da Bíblia, o Jesus que expõe imoralidade, hipocrisia. O problema da igreja é o Jesus de domingo, mas que não existe de segunda a sábado. E é interessante que aqueles que querem viver vida séria e santa, eles são chamados de fanáticos, neopuritanos, loucos, fariseus. Ora, a Bíblia já diz: aquele que quer viver piedosamente vai ser perseguido. Não é pode ser perseguido, é vai ser perseguido. E é interessante, irmãos, porque quando nós ouvimos esse tipo de coisa e nós rejeitamos esse tipo de coisa, nós estamos fazendo como esses homens que rejeitam a Jesus. E aí veja que a rejeição a Jesus
leva a essa religiosidade de aparência, que Jesus vai mostrar e botar o dedo na ferida. Jesus chama os discípulos e fala assim: não sejam como esses escribas, não sejam como eles. Por quê? Olha o que é a religião deles. Gostam de andar de vestes talares, ou seja, eles andam com roupas de religiosos, mas eles não vestem a verdadeira religiosidade. Eles gostam das saudações nas praças. Lembra do jovem rico que Jesus confrontou? E ele chegou assim: bom mestre. E Jesus falou assim: por que você me chama de bom? Ele era um desses aqui, Por que eles faziam isso, né? Porque naquela cultura os cumprimentos eram para exaltação própria. Então eu queria me exaltar, eu chegava para o Hugo e falava assim: Hugo, como você é bom. Aí o Hugo virava para mim, né? Pastor, você é melhor que eu. Ou seja, gostam dos cumprimentos, dessa religiosidade de fala mansa, de falsidade, de elogio, mas que não tem piedade. Guardem deles. Eles gostam dos primeiros lugares nos banquetes, ou seja, a posição de honra das coisas. A vida deles não era servir, era querer ser honrado, querer ser servido. Parece com alguma coisa que eu estou descrevendo aqui dos nossos dias? E aí, veja só, eles devoram as casas das viúvas, bem parecido com os pastores dos nossos dias, não é mesmo? Que roubam a igreja, roubam as pessoas, e que se vestem de terninhos, chamam-se de pastores, reverendos, que são santos, e se você falar com eles que eles estão vivendo errado, não toque no ungido do Senhor. É isso, é hipocrisia atrás de hipocrisia. E veja, para justificar eles fazem longas orações, e aqui você vai se lembrar lá daquele homem no templo orando: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como esse publicano aí. Esse publicano aí não presta não, Senhor. Ou seja, eles faziam aquelas orações lindas, cheias de conteúdo bíblico, cheias de afrontas aos pecadores, mas que oravam de si para si e nunca eram justificados, porque não havia humildade, mansidão, arrependimento, novo coração. Ou seja, pura falsa religiosidade, religiosidade de aparência. E aí, olha o que Jesus disse: estes sofrerão um juízo muito maior, mostrando que esses homens aqui não entendiam que a vida religiosa com Deus é um todo, e eles então não davam nada para Deus. A vida deles era uma expressão de mentira e não de verdade. Eles vão sofrer maior juízo. Ou seja, religião de aparência não livra ninguém do inferno, é o que Jesus está dizendo. Então, pastor, o que é verdade aí? A viúva. Antes da gente expor o texto da viúva, esse texto é muito usado para tirar dinheiro das pessoas. Jesus não está falando de dinheiro, gente. Jesus está falando de falsa religião e verdadeira religião. Então, qual é a verdadeira religião? Veja que Jesus está ali agora, observando o que está acontecendo no templo. Ele estava pregando ali. E olha o contraste da cena. Nós vimos antes escribas com vestes talares, bonitas. E no verso 5, olha aí para a sua Bíblia o verso 5. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. 21 verso 5. Então olha o contraste. Escribas vestidos nos trinques, o templo, pedras bonitas, e no meio disso tudo tem uma viúva. E veja o que está acontecendo. Jesus está vendo os ricos
lançar dinheiro no gasofilácio. O gasofilácio foi criado pelo rei Jeoás para restaurar o templo. A sua mãe, Atalia, havia destruído o templo e ele estava reconstruindo o templo, e para fazer isso, ele construiu um gasofilácio tal como esse aqui, em que as pessoas vinham adorar e colocavam ofertas ali para ser usado na construção do templo. Só que quem quer aparecer usa até uma melancia para colocar no pescoço, não é? Os ricos começaram a usar aquilo para aparecer. Então eles chegavam ali e colocavam um monte de moeda, né? E as moedas iam caindo ali e fazendo barulho, plá, 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 plá. E eles colocavam um monte de moeda. E aí o povo ficava assim: uau, esse cara aí é piedoso, hein? Olha o tanto de dinheiro que ele dá para Deus. Os ricos estavam fazendo isso. E aí Jesus olhou para os ricos, e daí? Não tem piedade nisso. Eles estavam fazendo isso para aparecer. Só que ele viu uma viúva pobre. E é interessante citar viúva e pobre junto. Por quê? Viúva hoje recebe pensão, né? Naquela época, meu amigo, viúva, ela tinha que ser sustentada pelos filhos. Só que a gente sabe que os judeus não estavam sustentando mais os pais. Jesus lidou com isso lá em Marcos 7, que eles diziam o seguinte: o papai chegava lá e falava assim: meu filho, agora você tem que me sustentar. E eles diziam assim: ó, todo o meu dinheiro é oferta para Deus, é corbã, não vou sustentar você não, estou desobrigado. Então, viúva é uma desamparada, e pobre, piorou. Viúva pobre. E veja que essa viúva pobre, ela lança duas moedas. No grego aqui é lepton. Essa palavra apontava para a menor das moedas. O lepton era 1/100º do denário. O denário era o salário de um dia. O lepton, então, era a 100ª parte do salário de um dia. Vou transmitir isso para a real. Imagine que o salário mínimo de um trabalhador seja R$1 por dia. O lepton valeria 1 centavo. Então aquela mulher joga ali 2 centavos dentro do gasofilácio. Que barulho fez? Nenhum. Quem notou? Jesus. Por quê? Como eu disse, Jesus estava observando, ele estava olhando para as coisas como de fato elas são. Jesus olha o coração, e aí Jesus vê aquela viúva, pobrezinha, dando ali 2 centavos, e ele fala assim: deu mais do que todo mundo. Ora, Jesus é doido? Não, Jesus não é doido. Jesus está exemplificando que essa mulher vive a verdadeira religião. Por quê? Ela entendeu que a verdadeira religião é entregar tudo para Deus. Jesus não está falando do dinheiro, do valor do dinheiro. Jesus está mostrando que aquela mulher era desapegada às coisas materiais desse mundo, que era o problema das outras religiosidades. Ou seja, para ela não importava ter dinheiro, não ter dinheiro, ter roupa chique, o templo ser bonito. Para ela importava servir a Deus, ser devota de Deus. Essa mulher então é que possui a verdadeira religião, e não os líderes de Deus. Por quê? Porque ela não vive em hipocrisia, em orgulho. Ela vivia no exemplo da verdadeira piedade. Ela se entregou totalmente para Deus. Eu vou dar um exemplo do que é isso para você. Nós temos alguns jovens aqui hoje, e que não são casados, certo? Então, você provavelmente vai querer se casar, não é mesmo? E você diz que é fiel e seguidor de Jesus. E aí você então encontra uma menina ou um menino, fala assim: esse aí é o cara, ou essa aí é a mulher, certo? Mas tem um problema, não é crente. E tem um problema: o seu namoro vai ser cheio de licenciosidade. Porque, meu amigo, ímpio namorando com crente não vai dar certa coisa boa. Se não tiver licenciosidade, ele vai te dar tchau. Então não vem me enganar não, né?
Cadê a verdadeira religião aí? De obedecer a Jesus em tudo, de se devotar totalmente a Jesus. Sabe o que você está fazendo? É dizendo o seguinte: Jesus reina em tudo, menos aqui. Só que quando a gente tem o hábito de dizer Jesus reina em tudo, menos aqui, Jesus não está reinando em muitos outros lugares. Aquilo ali é só uma amostrinha do resto do coração. A viúva pobre, ela deu tudo, ou seja, a vida dela inteira era de Deus, inteira de Jesus. E aqui então a gente vai entender uma coisa no texto: qual a relação da ressurreição de Jesus, seu filho de Davi, e com a viúva pobre? Qual que é a linha mestra que Lucas está seguindo? A linha mestra que Lucas está seguindo é: nós precisamos de acreditar na palavra, porque a palavra mostra quem é Jesus, e seguir a Jesus como a viúva pobre é que é a verdadeira religião. É isso que Lucas quer te ensinar hoje. E aqui ele quer que você e eu tomemos cuidado com a hipocrisia e o orgulho destes religiosos que definiam bênçãos e riqueza por dinheiro. E esse é o problema das nossas casas hoje. O que governa a sua vida na questão prática? O que você investe tempo? O que governa a escolha da carreira que você seguiu, ou está seguindo, ou vai seguir? O que governa as suas escolhas familiares? O que faz muitas vezes nós brigarmos dentro da nossa família? Resposta para isso? Dinheiro. Falsa religiosidade baseada em dinheiro, baseada nos ídolos desses dias. O dinheiro tem sido o Deus deste século para muitos dos crentes. Só que Jesus disse: lembre-se, é impossível seguir a dois senhores. Ou nós damos tudo para Deus, ou não damos nada para Deus. Ele não aceita na metade. Vamos concluir o sermão com algumas aplicações práticas. Crer que Deus é Deus de vivo e não de mortos, por causa da ressurreição, tem que me fazer e te fazer viver de maneira diferente hoje. Isso tem que nortear a nossa vida, nos levando ao desapego à vida material. Eu vou contar um caso para vocês aqui, verídico. Eu conheci um seminarista que ele teve a audácia de dizer o seguinte: se Jesus estivesse voltando e fosse final da Copa do Mundo e o Brasil fosse bater o último pênalti, ele diria: Jesus, aguarda mais um pouquinho. Sabe o que a fala dessa pessoa está me mostrando? Que o coração dele é tão apegado ao futebol, que o futebol para ele é mais importante do que estar com Jesus, mesmo que ele fale que Jesus é mais importante. Que mentira, não é mesmo? Que hipocrisia. Outra coisa que vocês têm que aprender, e eu também, é que a igreja dos nossos dias está cheia de pessoas que dizem não crer em toda a Bíblia. E eu não estou falando de pontos divergentes que são de somenos importância, que são difíceis de interpretação. Eu estou falando de coisas claríssimas, como criação, ressurreição, pecado original, inferno, punição temporária de Deus pelo pecado, vida segundo a lei de Deus. No entanto, muitas dessas pessoas fazem longas orações, parecem verdadeiros crentes, mas estão bem longe de Deus. Como nós lemos Isaías, esse povo fala que me ama, mas o coração deles está longe de mim. Orações longas, roubar viúvas, é muito típico daqueles que hoje investem ternos e gravatas, são chamados de bispos, apóstolos e outras coisas mais aí, mas que negam a Jesus com a vida saducaica, apegado ao dinheiro e às igrejas cheias, e com isso estão renegando os princípios bíblicos e a verdadeira pregação.
Para eles, a Bíblia diz: não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Para eles, a Bíblia diz: eles não sabem que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Se isso não faz diferença para você e para mim, eu e você estamos como eles, rejeitando a perspectiva eterna, em teoria, e como os fariseus, rejeitando na prática. A menos que eu e você vivamos com consciência do eterno, nós teremos pouca hesitação em rejeitar o senhorio de Cristo e sua autoridade na vida. Quando nós deixamos de dar a Deus o que é de Deus, estamos ignorando de que um dia vamos prestar contas para Deus. Quantas pessoas estão nas igrejas aí, sem dizimar, sem ofertar, e eu não estou pedindo dinheiro para ninguém. Deus não precisa do seu dinheiro. Você pode ir para o inferno com ele. Deus não precisa do seu dinheiro. Mas você está renegando um mandamento bíblico. Percebe como é grave? E aí dizem que nós temos roubado a Deus. Malaquias sai do túmulo e grita, né? Nos dízimos e ofertas. Nós estamos renegando a ideia de que um dia todos nós estaremos diante do tribunal de Jesus. Junto ao senhorio de Jesus, não vai ter nenhuma religião vazia e de aparência que vai nos salvar do julgamento. Negar Jesus anda de mãos dadas com a rejeição da autoridade de Deus. Isso começou lá no jardim do Éden, quando Satanás cortou parte da palavra de Deus e disse para Eva: certamente não morrerás. Hoje nós precisamos de viver debaixo da autoridade de Jesus, como a viúva pobre, dando a Deus o que é de Deus, mas dando a César o que é de César. Há muitos que estão adorando os deuses falsos desses dias e que não se submetem à autoridade política, religiosa. Quem é esse pastor para mandar na minha vida? Ou dos pais. Quem é meu pai? Meu pai não pode mandar em mim. Como não? A Bíblia diz que pode. Percebe? E é interessante que as escolas têm nos ensinado hoje o quê? A viver longe da autoridade de Deus. Irmãos, dê tudo. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando da sua vida. Que o seu casamento seja direcionado por Jesus. Que a maneira como você lida com seus filhos, adultos ou crianças, seja direcionado por Jesus. Que a maneira como você namora seja direcionado por Jesus. Com a maneira como você lida com os negócios seja direcionado por Jesus. A maneira como você escolhe sua profissão não seja para ganhar dinheiro, mas seja direcionado por Jesus. O que Jesus deu-me dons e talentos para fazer? É interessante. Um dia eu virei para uma irmã, ela falou assim: meu filho quer ser médico, pastor. Eu falei assim: mas como é que seu filho vai ser médico se ele não consegue nem conversar comigo? O cara não consegue olhar na cara de ninguém, não consegue conversar com ninguém, como é que ele vai atender alguém? Manda ele atender cavalo. Cavalo não vai ligar para isso. Meu filho tem que ser doutor. Eu prefiro que meu filho seja lixeiro de acordo com os dons e talentos que Deus deu, do que ele almejar ser doutor e desobedecer a Jesus. Essa é a verdadeira religião. Hoje nós aprendemos, nessa noite, a viver uma vida com a perspectiva eterna, com a perspectiva que de um dia vamos prestar contas a esse Jesus. Quem é você nessa história? Fariseu, saduceu, escriba ou viúva? Quem é você?
Para você saber a resposta é: o que você tem dado a Deus? Se a sua resposta não for minha vida, você já sabe que viúva você não é. Você é fariseu, escriba ou saduceu. Quem é você nessa história? Que Jesus tenha misericórdia de nós. Vamos nos colocar de pé e orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por Jesus e por Ele expor o nosso pecado. Mas, Senhor, Jesus não só expõe o nosso pecado, Jesus também nos leva ao arrependimento e, na verdade, Ele está de braços abertos para receber-nos como pai daquele filho pródigo. Portanto, brote no coração nosso nessa noite o mesmo arrependimento que houve no filho daquela história. Não permita que sejamos como o filho que ficou em casa, murmurador, reclamador, que odiava o seu pai e odiava o seu irmão. Mas ajude-nos a, onde estamos agora, os nossos corações perceberem que nós temos pecado contra Ti, ó Pai, que muitas vezes temos vivido de maneira farisaica, com a religião dos escribas, ou pior, com a religião dos saduceus, que querem negar a Bíblia e crer de maneira conveniente. Apesar de crer de maneira conveniente, jamais ser verdadeira fé. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Essa palavra em primeiro lugar é para o meu coração, então aplique-a. Quantas vezes eu estive envolto a esse mundo, a dinheiro e coisas desse mundo, e eu te agradeço porque o Senhor tem tirado isso do meu coração, mas faça isso do coração dos meus irmãos, que nós percebamos, ó Deus, que essa vida aqui sem Jesus, sem viver na perspectiva do eterno, nada vale, Senhor. É uma vida de falsa religião, condenatória, e que nos colocará um dia diante do Rei Jesus, e não haverá mais escapatória do seu juízo. Ele vai nos esmagar como inimigos, como diz o Salmo 110. Por isso, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da Tua igreja, Senhor. Quantos maus líderes, maus pastores, falsa pregação, falso culto, falsas programações, em que o Evangelho está longe de lá, que a palavra está longe. Senhor, como disse o Teu servo no passado, nós não estamos aqui para entreter bode, Senhor. Tira isso das igrejas, dai-nos verdadeiros pastores, presbíteros, diáconos, missionários, pregadores da palavra, mestres que querem falar de Jesus, expor o pecado, mostrar a graça, mostrar a misericórdia, mas também mostrar o juízo eterno, Senhor. Tira a igreja dessa lassidão terrível que nós estamos vivendo, Senhor. Ah, que tristeza é ver que as igrejas estão cheias de saduceus, fariseus, escribas, mas há tão poucas viúvas pobres que demandam toda a sua vida para o Senhor. Aviva a Tua obra nas nossas vidas, aviva a Tua obra nessa igreja, aviva a Tua obra na igreja mais próxima de nós, na mais distante de nós. Nós não somos egoístas de querer o Teu bem para nós. Se trabalharmos o dia inteiro e Tu nos deres um denário, e o outro trabalhar 1 hora e ganhar 1 denário, é a Tua graça, isso é que importa. Faça isso. Mas se houvermos de receber juízo, que o Senhor tenha misericórdia e traga nos nossos corações consolo,
e faça que o remanescente fiel continue peregrinando como essa viúva pobre. E Deus, eu quero te implorar pelo nosso país. A verdade é que nenhum dos dois candidatos que temos é um cristão verdadeiro, piedoso e que vai ensinar a Bíblia e reger a nação segundo os ditames da palavra. Portanto, quer recebamos um ou outro, já estaremos debaixo, ó Deus, da tua punição temporária para o nosso país tão corrupto. Os nossos candidatos são a estampa de que é a igreja e a nossa nação. Mas eu quero te implorar que quem quer que seja que ganhar, espero que o menos pior, aquele que defende preceitos familiares, preceitos bíblicos, mas que mesmo assim não é um verdadeiro servo, quem quer que ganhe, nós possamos dar a César o que é de César, orar por essa pessoa, nos submeter a ela, a não ser quando ela der uma ordem que descumpra a tua lei de maneira direta, peremptória, porque nisso consistirá, ou seja, em obedecê-la, dar a Deus o que é de Deus, dar a ti o que é teu, Senhor. A verdadeira religião permeia toda a vida. E eu te imploro então, que ao sair dessa igreja e chegarmos na nossa casa, vivamos a verdadeira religião. Que amanhã no trabalho, na escola, em qualquer lugar, no casamento, no relacionamento com o vizinho, vivamos a verdadeira religião. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o bendito Pai, e a consolação do Espírito estejam com os eleitos do Senhor hoje e para sempre. Amém.